boas notícias, dá para se dizer, né? É muito bacana. Então estamos recebendo aqui nos estúdios o pessoal da Serve Uniaselv, está aqui conosco nos estúdios Carlos Júnior, também está acompanhado da Márcia, que está aqui também, e hoje nós vamos também bater um papo com os caçadores de bons exemplos. Estou conversando com a Yara e também com o Eduardo, que estão aqui nos estúdios. Eles são embaixadores também do projeto de extensão da Uniaselv. A gente vai falar um assunto muito bacana aqui no programa. Quero que o Carlos Júnior nos explique um pouco mais essa manhã. Bom, dessa parceria com os caçadores de bons exemplos, junto com a Serve Uniaselv, que está aqui em Camaquã. Carlos, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar novamente aqui na rádio falando para todo mundo que nos ouve, que nos assiste pela Sul TV também. É sempre bom a gente trazer bons exemplos, como nós estamos colocando aqui. Eu acho que, é uma coisa que nos engrandece muito, nos deixa muito contente de estar podendo contribuir. Hoje, completando praticamente 20 anos de Uniaselv aqui na nossa cidade, poder ser escolhido em toda a rede da Uniaselv para receber os caçadores de bom exemplo. A nossa pró-reitora, a professora Márcia também, que é uma referência em educação, e a Uniaselv ter nos escolhido chancela esse compromisso com a comunidade de Camaquã e região, esse compromisso de estar formando pessoas, mais do que profissionais, a gente sempre formando pessoas, mostrando esses exemplos chegando, toda a nossa comunidade. Hoje, sem sombra de dúvida, somos a maior instituição de educação aqui da região, então mais de 2.000 alunos matriculados, estamos terminando de computar para os nossos 25 anos agora de Serve, mas já são aí passando de 15.000 alunos formados. Então, ou seja, uma realidade que realmente mudou a nossa região, profissionalizando, qualificando, dando oportunidade de crescimento tanto pessoal quanto profissional para muitas famílias da nossa região, mudando realmente a cultura. O pessoal deixando de viajar de ônibus, perdendo muito tempo, muitas pessoas que não podiam fazer o seu ensino superior, hoje tendo essa disponibilidade, porque muitas vezes a gente sabe como era difícil, e ainda é para algumas pessoas que optam viajar, perder 2 horas indo, 2 horas voltando, são 4 horas de viagem mais aula, ou seja, tendo o conforto de casa e a unidade aqui com, enfim, laboratórios de última geração, com o pessoal estudando, convênio em toda a região. Então, realmente uma instituição que se preocupa em estar inserida na comunidade, fazendo parte, convênio com todos os nossos municípios da região aqui, com hospitais, UPAs, instituições de ensino, escolas, enfim, permeando realmente toda a nossa sociedade. E é muito legal a gente poder estar mostrando isso para todo o Brasil, que é o que nos enche de orgulho, que não é o que a instituição é o que cada um que escolheu e escolhe a nossa instituição tornou ela na região, que acreditaram no projeto e seguem conosco, muitos alunos aí já fazendo essa pós-graduação, fazendo segunda graduação, e hoje, ficamos muito felizes que estávamos olhando ali nos nossos registros, que já temos uma quantidade muito grande de pessoas de terceira geração estudando na Uniaselv, que o vô estudou, o pai estudou e o filho está estudando na Uniaselv, que a gente começou, o pessoal tinha que fazer as suas formações, a gente começou com um pessoal normalmente mais velho, que foi fazer a sua primeira graduação, que não tinha oportunidade, gostou, comprou a ideia da Uniaselv, incentivou os seus filhos e os seus netos hoje entrando para fazer Uniaselv, nos enche de orgulho isso, e ficamos muito felizes em receber esse projeto, que vamos visitar outros projetos sociais da cidade, onde praticamente todos eles têm um pedacinho de Uniaselv, tem alunos da Uniaselv, ex-alunos da Uniaselv que movem esses projetos, engajados com a nossa comunidade. Então, visitando também e terminando o nosso dia depois com um workshop, com palestras ali na Serve, onde nossos amigos caçadores vão poder contar um pouquinho de como funciona projetos em todo o Brasil, as experiências que eles já tiveram e o que eles vão enxergar aqui, porque mais do que a gente fazer e reconhecer, é importante que venham outras pessoas também, ver o que a gente faz, ver que é legal e dar um norte, ou seja, dizer que a gente está no caminho certo. Então, fico muito feliz de estar aqui e de estar recebendo, o Camaquã ter sido este polo escolhido para a gente fazer esse projeto a nível nacional, ou seja, um reconhecimento para o trabalho de toda a equipe do polo que trabalha e principalmente de cada um dos alunos que ali faz parte, que fez parte e continua
com esse coração amarelo que a gente tem, né, vibrando pela Uniaselv. E muitos que acabam saindo da série Uniaselv muitas vezes colaboram com a comunidade, seguem aqui na cidade e colaboram também com a própria Serve Uniaselv também, né? Trabalhando, enfim. Muitos pratas da casa, né? O pessoal, a gente retém muitos alunos, ficam lá trabalhando, se formando, né? Temos muitos casos de pessoal que trabalhou, se formou, se qualificou e virou professor, ou seja, o que aprendeu consegue realmente retribuir para a comunidade. Além, né, nós ficamos muito felizes, principalmente quando a gente fala, por ser uma instituição de educação, tem diversos, né, outras áreas, mas a área da educação nos enche de orgulho hoje em saber que mais da metade da rede pública da nossa região são alunos da Uniaselv. Foram formados pela Uniaselv, fizeram especialização, graduação, onde a gente pôde, né, contribuir para a formação dos nossos bens mais preciosos, que são nossas crianças, nossos jovens, são profissionais que foram habilitados pela Uniaselv. E mais do que isso, acho que o que mais nos enche de orgulho hoje é que a nossa maior propaganda é o boca a boca, ou seja, como a gente falou, é o pai que indica para o filho, o avô que indica para o neto, que é a pessoa que indica para o amigo, dizendo, vai lá, que é legal, que é bom, que lá a gente não tem, como a gente começou com preconceito muito tempo lá atrás, né, o pessoal, para pejorativamente dizer, não, é ensino a longa distância, não era nem a distância, era longa distância, o pessoal falava, né, e o pessoal vendo que não é tão distância assim, é muito perto, né, é o pele na pele, o olho no olho. Aproximou ainda mais, né? O pessoal com aula, com sala de aula, uma estrutura robusta, fazendo esses eventos como hoje a gente está proporcionando, trazendo a comunidade, os alunos estando inseridos em cada um desses mercados de trabalho, fazendo seus estágios, projetos de extensão e também tendo as suas práticas nos laboratórios, convivendo, trocando experiências, uma pessoa com outra, que acho que é o mais importante que a gente pode fazer. Mais do que o conhecimento, é essa troca, esse network de pessoas que já fundou muitas empresas também, né, e muitos negócios dentro da instituição que hoje são grandes negócios na nossa cidade e região. Bom, pegar também a palavra da Márcia, que é a pró-reitora da Uniaselv, é isso? Bom dia, Daniel. Márcia. Bom dia, pessoal. Que bom estar aqui. Tô matando saudade. Vou começar a dizer que tô matando saudade do rádio, porque eu trabalhei um tempo com rádio também, e já faz um tempinho, tá? Então não vou nem voltar muito na história. Mas que bom estar aqui. De fato, faço a parte da gestão pedagógica da Uniaselv. Mais de 1.500 polos, mais de 500 mil alunos. E escolher Camaquã é muito simbólico para nós. O Carlos dizia aqui como é importante que a instituição, de fato, saiba como é que ela se coloca na cidade, a importância, a relevância que ela tem para o desenvolvimento local, para o desenvolvimento das pessoas enquanto seres humanos. Então, hoje a gente tem mais de 200 projetos de extensão acontecendo no Brasil, e quando a gente fala da extensão acadêmica, que nada mais é, gente, do que o aluno, junto com os seus docentes, junto com o projeto pedagógico de cada um dos cursos, devolver para a comunidade, em forma de ação, aquilo que ele tem desenvolvido enquanto aprendizagem dentro da universidade, dentro do centro universitário. Então, ele aprende e ele devolve para a comunidade, para fazer com que a comunidade se desenvolva, para que, de fato, a comunidade entenda a importância, seja da ciência, seja do papel fundamental que o conhecimento tem para o desenvolvimento de cada uma das regiões. E a Serve faz um papel fundamental, e não é de hoje, tá? Acho que a escolha, a gente trouxe aqui em formato de presente, eles não vieram embrulhados, né? Mas vieram em formato de presente, a Yara e o Eduardo para cá, como caçadores de bons exemplos. A gente, de fato, só escolhemos 3 lugares no Brasil para fazer essa mesma ação que faremos hoje em Camaquã. E é, de fato, um reconhecimento da importância e da relevância do trabalho do Carlos, da Yara, do seu Carlinhos, com a Serve, durante todos esses anos, que é, de fato, pertencer a essa comunidade. E eu costumo dizer que a Uniaselv que as pessoas conhecem é essa Uniaselv que eles apresentam. É de camaquense para camaquense, né? Exatamente. Então, entendendo qual é a realidade dessa comunidade, desenvolvendo esta comunidade, fazendo com que as pessoas permaneçam nessa comunidade e transformando, mobilizando esse grupo de pessoas para que, de fato, produzam para esse lugar o desenvolvimento que o Brasil merece. Então, o desenvolvimento dessa região, ela é permeada pelos mais de 15 mil formados que nós temos, obviamente, aqui,
mas é também por aquilo que essas pessoas entendem como eles também participam da comunidade. E aí, mobilizar a extensão acadêmica é fazer com que a gente entenda que todo o aprendizado ele não é para o indivíduo, ele é, de fato, para aquele momento de convívio social que a gente tem no momento de formação, mas ultrapassa. Quando o Carlos fala de formar cidadão, de formar as pessoas enquanto pessoas mesmo, é de fato para poder encorajar as pessoas para olharem o mundo de forma mais abrangente, né? O que é que eu, enquanto estudante, consigo colaborar com o grupo de pessoas com os quais eu me relaciono, e o que é que esse relacionamento pode gerar para mim como oportunidade também de vida, oportunidade de crescimento pessoal. É um conjunto de oportunidades que a extensão acadêmica traz, e que bom que a gente pode vir aqui reconhecer o que já é feito e multiplicar isso por todo o Brasil, porque esse caso aqui, esse momento que a gente está vivendo aqui em Camaquã, ele vai ser contado Brasil afora, né? Eu disse que a gente escolheu outros 3 lugares, para vocês terem uma ideia. Eu ia perguntar quais outros lugares. É aqui no sul, é Camaquã, depois a gente vai fazer um trabalho em Minas Gerais, que é inclusive a casa, né, o berço dos dois ali, e faremos em Belém do Pará. Então, para vocês entenderem a relevância, a gente está tentando cobrir, né, sul, sudeste e o norte do país, para dizer que é possível em todas as localidades que as pessoas se importem uma com as outras, entendam as suas necessidades, multipliquem as boas práticas, e a gente, agora, aqui nesse caso, a gente nem caça mais, né? A gente já consolida, por isso que eles, Yara e Eduardo, são os nossos embaixadores, como pessoas que vêm para chancelar uma percepção de comunidade, que é o que a Serve representa aqui pra gente. Maravilha, e a gente vai conhecer um pouco da história dos caçadores consolidados de bons exemplos que estão aqui conosco nessa ação especial, que também são embaixadores do projeto de extensão da Uniaselv, mas queria um pouco, Yara, Eduardo, bom dia também, e conhecer um pouco da história de vocês, enfim, de como surgiu a ideia, que está hoje consolidada, firme. Bem-vindo aqui à Acústica FM. Gratidão pelo carinho, pelo convite, é um prazer estar falando com vocês. Para quem está só ouvindo, né, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca com os olhos castanhos, cabelo encaracolado, estou vestindo uma camisa preta escrito Caçadores de Bons Exemplos. E, bom, deixar o Dudu se audiodescrever e a gente vai conversando. Bom dia, né? Meu nome é Eduardo, eu sou também um homem branco, de olhos claros, cabelos brancos, né? E estou vestindo uma camisa preta, escrita no peito, Caçadores de Bons Exemplos. E você fez uma pergunta interessante, que é uma pergunta que todo mundo faz. Como que tudo começou, né? O que é Caçadores de Bons Exemplos, né? O que é isso? Primeiro, eu queria falar, nós somos caçadores e a Serve aqui em Camaquã é o bom exemplo. Então, então muita gente fala assim, a história de vocês é incrível. Não, mas a história também do Carlos, da Yara, daqui de Camaquã é o bom exemplo que a gente procura. E nós sermos embaixadores da Uniaselv no Brasil, para a gente é uma honra por causa dos projetos que a gente já conheceu durante esses 14 anos. Mas vamos lá atrás, né? Como que tudo começou? Nós somos um casal que cansou de ouvir notícia ruim, nós vendemos tudo que a gente tinha, doamos as nossas coisas e decidimos fazer uma imersão, uma viagem, em busca de pessoas que pararam de olhar para o próprio umbigo e que pensam no coletivo. Que tipo de amor é esse que você dedica a tua vida para mudar o mundo de alguém? Isso foi 1º de janeiro de 2011. Foi literalmente na virada de um ano, então. Foi na virada do ano. Nós contamos para nossa família, foi literalmente numa festa de Réveillon. E ninguém acreditou, obviamente. É mais uma promessa de um ano que vai passar. Né? Tá? E aí fomos para a estrada e estamos na estrada até hoje. Mas foi muito dessa indignação, assim. Só existe notícia ruim no mundo? Cadê as coisas boas? Cadê as transformações? Cadê as pessoas que realmente impactam a comunidade onde vivem? Né? E o outro, qual que é o sentido da vida, né? O que a gente está fazendo aqui? Será que a gente está aqui só para olhar para o próprio umbigo? Ou será que a gente está aqui para viver em comum unidade? Né? Quando eu falo essa palavra comunidade, é comum unidade mesmo. Igual a Márcia estava falando. É através do conhecimento, do nosso conhecimento, a gente poder fazer parte e impactar positivamente quem está do nosso lado, né? E aí fomos para a estrada, conhecemos mais de 6.680 projetos por todos os estados brasileiros, 24 países. São mais de 20 voltas ao redor da circunferência do planeta Terra, mais de 1 milhão de quilômetros percorridos e muita história boa para contar.
Bom, é legal conhecer o relato de vocês, porque no mundo que a gente vive atualmente, um pouco crítico, onde a gente tem as informações ruins se destacando mais, ganhando mais destaque, viralizando mais, quando a gente tem a oportunidade de ter projetos bons e consolidados, que bom que está tendo voz, que está tendo uma visão, né, e estou conseguindo ganhar força também, né, e divulgação, acho que o intuito é esse também, né. Sim, a gente tem 4 objetivos com o nosso trabalho. Primeiro é mudar o olhar das pessoas, mostrar que existem sim as notícias ruins e a gente precisa ficar sabendo delas, mas principalmente saber sobre as soluções, né, quem tá buscando as soluções, como fazer. Por exemplo, ser embaixador da Uniaselv para a gente é importante por causa disso, né, tem coisas ruins acontecendo no Brasil? Tem. Mas e aí, tem um monte de gente, através dos projetos de extensão, de estudantes que estão indo para suas comunidades, mudando os projetos que tem ali. Então, o primeiro objetivo do nosso trabalho é mudar o olhar das pessoas, mostrar que existe muito mais coisa boa do que coisa ruim no mundo. O segundo é inspirar, então, contar essas histórias. A gente mostra que é possível, né? A gente abaixa a régua, né? Poxa, se o Eduardo e a Yara tá fazendo, então a gente também pode fazer. Aqui em Camaquã, a gente tem uma voluntária que é a Sônia. Então, a Sônia está fazendo, então eu também posso fazer. Tem uma associação que foi indicada em 2019 para a gente, a Bunge, né? Que faz um trabalho muito legal. Então, poxa, se eles estão fazendo, eu posso apoiar. A Binjuve. Então, a gente pode apoiar. Então, fortalecer essas instituições. Então, nosso segundo objetivo é inspirar as pessoas a também fazerem. O terceiro é conectar quem pode ajudar com quem precisa de ajuda, que a Uniaselv faz isso brilhantemente, que é levar os estudantes, através dos projetos de extensão, para as comunidades. Então, conecta, né, quem tem o conhecimento para como a gente pode solucionar aquele problema. E o quarto é valorizar. É valorizar quem já está fazendo. Então, está aqui com toda a família. Eu falo Carlos e a Yara, mas eu estou falando toda a família serve, né? Que está construindo uma Camaquã, uma região, na verdade, é uma região gigante que eles atendem. Então, a gente está aqui realmente para falar, poxa, nós caçamos e vocês são os bons exemplos. Que bacana. Bom, e como é que acontece, por exemplo, Yara, a questão de vocês chegarem até um projeto, como é que eles chegam até vocês e também como é que inicia a questão do fortalecimento desses projetos, como é que é feito esse contato com o pessoal que está querendo fazer a diferença, entra em contato com vocês, como é que ocorre essa linha, essa dinâmica? Os 4 primeiros anos foram bem difíceis, né? Porque a gente não era conhecido ainda e tal, mas o nosso carro, gente, para quem não tá só ouvindo, a gente mora num carro, então o carro é todo plotado, então o carro chama bastante atenção. Então a gente mora nas ruas, normalmente em postos de combustível. Então os 4 primeiros anos foram as pessoas nos indicando através desse contato direto, né? O que é isso, caçador de bom exemplo? Aí a gente explicava, são pessoas comuns que estão construindo um mundo melhor e tal. Que faz algum projeto social. A pessoa ficava meio com receio também, né? Porque mas será mesmo, isso? Né? Que é isso? Que loucura é essa? Principalmente chama bastante atenção um casal morar num carro, né? E aí foi assim, foi de boca a boca aí que nós percorremos os 4 primeiros anos. Depois a gente ficou conhecido por causa dos programas de TV nacionais que começaram a fazer reportagens conosco. Então, com o nome cada vez mais conhecido, as pessoas começaram a enviar pelas redes sociais. Então, a gente foi criando novos embaixadores de caçadores de bons exemplos. Estamos mostrando nas nossas imagens em live também, para quem nos acompanha na TV aberta, na Sul TV, o site dos Caçadores de Bons Exemplos, mostrando os números, também as palestras, os projetos sociais que já foram atingidos nos últimos anos, iniciaram em 1º de janeiro de 2011. Bonitinho esse número, né? 11. Simbólico, né? Bem simbólico. E não foi por querer, isso daí foi uma coincidência mesmo. Yara, Eduardo também, a Márcia, Carlos, a gente tem só a Rede Gaúcha agora, 3 minutinhos e a gente volta para trazer a entrevista e a conclusão também aqui, pode ser? A gente faz agora a conclusão da entrevista, nós estamos conversando com os embaixadores, os caçadores dos bons projetos, a Yara e o Eduardo. Também estamos com a Márcia, que é pró-reitora dos cursos da Uniaselv, e também com o Carlos Schmegel, também aqui da Serve Uniaselv. Bom, para a gente fazer a conclusão, só pegar o gancho daquela parte que nós estávamos comentando sobre ali o impacto com o pessoal ali do dia a dia. Vocês nos contavam aqui nos estúdios sobre o deslocamento de vocês, o início foi difícil e
deslocamento todo, o carro virou a casa de vocês, fez ao menos isso, né? Isso, a gente mora no carro, né? Então é a nossa casa, há 14 anos a gente mora na estrada. Então, realmente é um dia em cada lugar, né? Hoje nós estamos aqui em Camaquã, nós vamos visitar alguns projetos, escola pública, e aí à noite nós temos um evento, amanhã a gente já parte para outro lugar. Então, a nossa vida realmente é na estrada e a nossa casa, a gente não tem residência fixa. Nosso domicílio é onde os nossos pés estiverem. Isso está no Código Civil até. Bom, no caso, os caçadores de bons exemplos muitas vezes recebiam o contato com ali algum projeto que chegava até eles. Muitas vezes as pessoas que chegavam até vocês ou até chegam justamente para tentar reforçar e ver, meu projeto eu estou aqui fazendo e eu quero tentar que de uma forma isso seja visto com outros olhos. Muitas vezes acontece isso também, né? Poucas, na verdade, o que acontece mais é a indicação daquele projeto, sabe? É o Eduardo que está indicando um projeto para a gente visitar. Então, mas que tipo de projetos são esses, Yara? De todos os tipos. Existem várias causas, né? Causa ambiental, causa animal, criança, dança, música. Então, para a gente, não importa qual que é a causa da pessoa, porque sensibilizado com os problemas do mundo, todo mundo é. O que importa é a ação. Por isso que nós nos tornamos embaixadores dos projetos de extensão da Uniaselv, porque é a ação. É aqueles alunos e alunas que estão dedicando aquilo que eles têm de conhecimento e levando para a comunidade, para transformar aquela comunidade. Né? Então, esses projetos de extensão, eles acontecem em projetos sociais que já existem, mas também acontecem com os alunos e alunas que criam projetos. Inclusive, hoje vai ter doações de agasalhos, então é uma ação, né? Aquilo que fez a pessoa tirar o bumbum da cadeira e botar a mão na massa, parar de falar do problema e falar da solução. Parar de ser telespectador e ser personagem dessa transformação que a gente quer ver no mundo. Tem uma frase, como a gente está encerrando, tem uma frase que nos motiva muito. Eu queria que todos os ouvintes e todas as ouvintes pudessem levar essa frase também ao pé da letra, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Não é que o outro, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, que essa frase possa reverberar no coração de todos e todas que estão nos ouvindo. Certamente. E vamos ter esses projetos, serão vistos hoje, né, Carlos e também a Márcia, será uma tarde intensa, dizer, de quarta-feira, né, com essa visitação desses projetos juntos com os embaixadores aqui, com os caçadores de bons exemplos. Sim, saímos daqui, já vamos fazer os preparativos. À tarde vamos visitar diversos projetos que a comunidade toda de Camaquã, a gente já alinhou com diversos projetos, fazer essa visitação, chancelar esses projetos que são importantes para a nossa comunidade, projetos que fazem a diferença, instituições que fazem a diferença, que ajudam a nossa comunidade a ser um pouco melhor, a aquecer um pouco mais o coração das nossas pessoas. E que esses projetos têm um pouquinho de Uniaselv também, não foram escolhidos em função disso, mas tem um coraçãozinho amarelo em cada um desses projetos lá trabalhando, então ficou muito fácil para a gente organizar essa agenda. E vamos encerrar, né, à noite lá na Uniaselv, no nosso auditório, com um super evento de encerramento, onde a gente vai ter, né, um workshop, uma palestra com os caçadores, falando um pouquinho, né, explanando melhor sobre um pouquinho dessa conversa que a gente teve, falando da importância dos projetos sociais e muito mais do que a importância, às vezes, para quem está sendo acolhido, mas para quem executa o projeto. O projeto fala e muitas vezes devolve muito mais, entrega muito mais para quem está fazendo do que para quem está recebendo, que é o que a gente procura mostrar muito para os nossos acadêmicos, como hoje, que vai ter uma doação, ou seja, não é para quem está sendo doado, e sim o ato deles já há vários dias se reunirem no espaço de cultura, montarem os kits, separarem as roupas, ver o que precisava ser lavado, dedicar esse tempo, colocar aquele carinho e entregar. Então a gente vai poder falar mais um pouquinho sobre isso. Perfeito. E também conhecer alguns projetos que estão sendo feitos pelos alunos lá da Serv Uniaselv, né? Então às 19h30 a gente convida todo mundo para se fazer presente lá e vamos aí com previsão até 21h30, podendo estender um pouquinho, né? Porque o pessoal conversa e vai ficando. Isso aí. Perfeito. Então tá aí.